that you'll be healthy, que a pessoa vai ter saúde sempre and life will be wonderful. e a vida será sempre maravilhosa. But I want to say to you Mas eu quero dizer a vocês that is not what the Bible teaches. que não é isso que a Bíblia ensina. But in my country, Mas no meu país, that's the gospel many people believe. esse é o evangelho que muitas pessoas creem. But it's a false gospel. Mas é um evangelho falso. And it leads to false disciples. E também leva a ter falsos discípulos. That's a serious problem. E esse é um problema muito sério. But there's another problem. Mas há também um outro problema. Many in the church in my country, Muitos na igreja em meu país, even if they understand the gospel, mesmo tendo entendido o evangelho, they do not take discipleship eles não assumem o discipulado very seriously. de forma muito séria. This is a huge problem E esse é um problema muito sério, because discipleship porque discipulado is very serious. Yes, discipleship is very serious. Discipulado é algo muito sério. It is important É importante that we understand this que nós entendamos isso, and that we are serious que sejamos pessoas sérias in our walk with Christ. em nossa caminhada com Cristo. But in my country, Mas em meu país, so many, muitas pessoas they have not seriously followed Christ. não têm seguido a Cristo de forma séria. So we have two huge problems. Então nós temos dois problemas muito grandes. There are those who think Há aqueles que pensam that if you follow Jesus, everything's great. que se você seguir a Jesus, tudo vai ser às mil maravilhas. Then there are some E há outros who know the truth, que, conhecendo a verdade, they've been taught the truth, foi ensinada a verdade a eles, but they do not take it seriously. mas eles não levam a verdade a sério. But from the scripture we see tonight, Mas desses versículos que nós vemos das Escrituras hoje à noite, Jesus Christ Jesus Cristo, himself, Ele mesmo, he tells us Ele nos diz that discipleship que discipulado is something to take seriously. é algo para que nós realmente levemos a sério. And it's very important. E é muito importante. And it comes with a cost. E vem com um preço. And it has E tem eternal significance. um significado eterno. This is not me saying this. E não sou eu dizendo isso. This is Jesus. Mas é Jesus dizendo. Jesus Christ says Jesus Cristo diz that we are to be his disciples. que nós devemos ser seus discípulos. And if we are a true disciple, E se nós somos verdadeiros discípulos, we will have certain marks in our life. nós teremos então certas marcas em nossas vidas. We will have certain characteristics in our Nós life. teremos algumas características em nossas vidas. And I'd like to share them with you from the scripture tonight. E eu gostaria então de compartilhar isso com vocês a partir das Escrituras aqui hoje à noite. Look at verse 34. Olhem no versículo 34. While I'm sharing these characteristics, Enquanto eu estou compartilhando essas características com vocês, I would like to ask you a question. eu gostaria de fazer uma pergunta também para vocês. Are you a true disciple? Será que vocês são verdadeiros discípulos? Are you a true follower of Jesus? Será que vocês são verdadeiros seguidores de Jesus? While I share with you these characteristics, Enquanto eu compartilho essas características com vocês, or these marks of a true disciple, ou essas marcas de um verdadeiro discípulo, ask the Holy Spirit eu gostaria que vocês perguntassem ao Espírito Santo to reveal to you que revelasse a vocês if you are a true disciple or not. se vocês são verdadeiros discípulos ou não. Look in verse 34. Vejam então aqui no versículo 34. Jesus says, Jesus diz whoever desires que todo aquele que deseja to come after me. vir após mim, This means whoever wants to be a disciple, isto quer dizer todo aquele que deseja ser um discípulo de Jesus, let him deny himself que esse então negue-se a si mesmo, and take up his cross tome a sua cruz and follow me. e me siga, Jesus dizendo. This is a profound statement, Esse aqui então é uma declaração profunda and it reveals to us e que nos revela just how serious Jesus took discipleship. quão seriamente Jesus assumiu o discipulado. Jesus says right here Jesus diz bem aqui that if you are to follow him, que se você vai segui-lo, if you're to be one of his disciples, se você vai ser um dos seus discípulos,
You have to deny yourself. você tem que primeiro negar-se a si mesmo. What does this mean? O que isso quer dizer? This means you give up all rights. Isso quer dizer que você então deixa de lado todos os seus direitos. It's no longer your life. Não é mais a tua vida. Your life belongs to Him. A tua vida pertence a Ele. You say to Jesus, Você diz a Jesus: whatever you want, seja o que for que o Senhor queira, I will give it all to you. eu vou entregar então ao Senhor. Do with me, Faça de mim, Lord, as you will. Senhor, como o Senhor quiser. You have to turn loose of yourself, Você tem que então entregar-se a si mesmo, of your own rights and privileges, dos seus próprios direitos e privilégios, and you turn them all over to Jesus. e então se voltar completamente para Jesus. This is not a game. Isso aqui não é um jogo. This is extremely serious. Isso aqui é algo sério. My church needs to know this. A minha igreja precisa saber disso. My country needs to know O this. meu país precisa saber disso. This church needs to know this. Esta igreja precisa saber disso. Your country needs to know O teu this. país precisa saber disso. Churches everywhere Igrejas em tudo quanto é lugar need to understand precisam entender that when we follow que Jesus, quando nós seguimos a Jesus, we no longer have any rights. nós não temos mais direito nenhum. We are a slave of Christ. Nós somos escravos de Cristo. He is our Lord. Ele é o nosso Senhor, He is our Master. Ele é o nosso mestre And He is in charge. e é Ele quem está encarregado de tudo na nossa vida. He owns us. Nós pertencemos a Ele. We belong to Him. Ele é o nosso dono. We have no more rights. Nós não temos mais direito. So we have to deny ourselves Então nós temos que nos negarmos a nós mesmos in order to be a disciple. a fim de sermos discípulos. But at the same time, He says this. Mas ao mesmo tempo que Ele diz isso, He reminds us Ele também nos lembra of just what it might mean de que talvez queira dizer if we deny ourselves. se nós nos negarmos a nós mesmos. In this verse, Nesse versículo, He says, not only will you need to deny yourself, Ele diz que não somente devemos negar-nos a nós mesmos, but you are to take up your cross mas também devemos assumir ou pegar nossa cruz and follow Him. e segui-lo. Now, what does this mean? Agora, o que isso quer dizer? In my country, No meu país, we have changed the meaning a little bit. nós já temos mudado esse significado um pouquinho. We think if we come to church, Nós achamos que se nós virmos para a igreja, even when it's raining, mesmo quando estiver chovendo, or if we've had a hard week at work, ou se a gente teve uma semana muito difícil no trabalho, or if it's real hot, ou se estiver muito quente, or real cold, ou muito frio, or if the traffic's bad, ou se o trânsito estiver ruim, then yes, we're suffering, então sim, estamos sofrendo, but we are going to follow Jesus. mas nós vamos seguir a Jesus. And we equate that with carrying the cross. E aí então a gente pega isso como se estivesse realmente tomando a cruz. But Jesus meant so much more. Mas Jesus quis dizer muito mais. You need to remember Você precisa lembrar-se that 2,000 years ago, que há 2000 anos atrás, for Jesus and for His disciples, para Jesus e os seus discípulos, they lived in a world eles viviam em um mundo controlled by Rome. controlado por Roma. And if you were controlled by Rome, E você que era controlado por Roma, you knew exactly você saberia exatamente what Christ meant o que Cristo queria dizer when He said, quando Ele disse: take up your cross tome a tua cruz and follow me. e siga-me. You knew Você saberia that that was a reference que aquela era uma referência to death, para a morte, because Rome porque Roma was known era conhecida to crucify por crucificar pessoas, those who were against Rome. aqueles que eram contra Roma. So when Jesus said, Então, quando Jesus disse: take up your cross, tome a sua cruz, He was calling His followers Ele estava chamando os seus seguidores to deny themselves, para negarem-se a si mesmos to turn loose of all of their rights, e deixar todos os seus direitos de lado and to follow Him e seguirem-no all the way to death. todo o caminho até a morte, se preciso. A true disciple Um verdadeiro discípulo is marked by é marcado a willingness por uma disposição to give all that we have de dar tudo que nós temos to all that He is, a tudo que Ele é, even our very lives. até mesmo nossa própria vida. It's a call to die to self. É um chamado para morrer para nós mesmos. Let me ask you a question. Deixe-me fazer uma pergunta a vocês. Who are you living for? Para quem vocês têm vivido? Most of us A maioria de nós live for ourselves. vivemos para nós mesmos. We may at times
come to church. Nós às vezes até vimos para a igreja. We may even pray in church. Nós até mesmo podemos orar na igreja. We may even serve in a church. Nós talvez até servamos na igreja. But sadly, Mas tristemente, if you look at our life se nós olharmos realmente nossa vida, during the week, durante a semana, when we are away from church, quando estamos distantes da igreja, our life a nossa vida looks like the world. se parece como alguém do mundo. Why? Por quê? Because we're not true disciples. Porque não somos verdadeiros discípulos. We have not died to ourselves. Nós não morremos para nós mesmos. We've not given all that we have Nós não entregamos tudo que somos e temos to all that He is. a tudo que Ele é. The call to follow Jesus O chamado para seguir a Jesus is a call to die. é um chamado para morrer. That's serious. É sério desta maneira. Is your life, Será que a tua vida is it marked by this é characteristic? marcada por esta característica? Are you all in for Christ? Será que você está de cabeça, assim, se jogou de cabeça por Cristo? I am not your judge. Eu não estou aqui para julgar ninguém. I can't see your heart, Eu não consigo enxergar o coração de vocês. but the Lord can. Mas o Senhor pode. I ask Him Então eu peço a Ele to evaluate your heart que avalie o teu coração to see if you are marked by this characteristic. para ver se você é marcado por esta característica. I hope Eu espero that you will pray que vocês orem and ask God e peçam a Deus to show you this. que lhes mostrem isso. So the first mark Então a primeira marca of a true disciple de um verdadeiro discípulo is a willingness to die. é a disposição de, se for preciso, morrer. But the second mark Mas a segunda marca is found in verse 35 to 37. é encontrada dos versículos 35 a 37. I'm going to ask Sergio to read those verses one more time. Eu vou pedir ao Sérgio que leia mais uma vez esses versículos. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que daria uma pessoa em troca da sua alma? Here Christ is very direct. Aqui Cristo está sendo muito direto. He is telling us E Ele está nos dizendo that you either live for the world que ou você vai viver para o mundo, or you live for Jesus. ou você vai viver para Jesus. And if you live for the world, Se você viver para o mundo, and if you gain the whole world, e mesmo que você ganhe todo o mundo, if you're not living for Jesus, se você não estiver vivendo para Jesus, you will lose your soul. você vai perder a sua própria alma. This is a serious warning. Esse é então um alerta muito sério. Christ is very clear. Cristo, ele está sendo muito claro. There's really only two options for your life. Há na verdade duas opções para a tua vida. You either live for Jesus Ou você vai viver para Jesus, or you live for the world. ou você vai viver para o mundo. A true disciple Um verdadeiro discípulo, is living for Jesus. ele vive para Jesus. What that means O que isso quer dizer is that the priorities é que as prioridades in their life na vida dessas pessoas are in the right order. estão na ordem correta. What that means O que isso quer dizer is that a true disciple é que um verdadeiro discípulo, has as their main priority, ele tem como sua prioridade principal, their number one goal o seu alvo principal is to live for Jesus é viver para Jesus and for His kingdom. e para o seu reino. This is huge. Isso é enorme. And I want to stress this to you. E eu quero então enfatizar isso para vocês. I just asked the question, Eu só faço a pergunta: who are you living for? para quem você está vivendo? One of the best ways to answer that question Uma das melhores maneiras de respondermos a esta pergunta is to look at your calendar é olharmos para o nosso calendário and where you spend your money. e ver onde você tem gasto o teu dinheiro. And the reason why that's important E a razão por que isso é importante is that will show us é porque isso vai nos mostrar what our priorities are. quais têm sido as nossas prioridades. And we may be shocked to learn E talvez nós fiquemos até chocados em perceber that Jesus is not our priority. que Jesus não está sendo a nossa prioridade. But if you are a true follower of Mas Christ, se você é uma verdadeira discípulo de Cristo, you have denied yourself. você tem negado a si mesmo, You've given up your rights. você então já deixou os teus direitos de lado, You're willing to die for Jesus. você está disposta a morrer por Jesus, You've given all that you have você já entregou tudo que você tem to all that He is. a tudo que Ele é. And that is E isto quer dizer that
That you'll make Him the priority of your life. Que você vai torná-lo prioridade em tua vida. Everything else is second. Tudo mais vem em segundo lugar. Christ is first. Cristo em primeiro lugar. Is Christ first in your life? Sabe que Cristo está em primeiro lugar na tua vida? If Christ is not first, Se Cristo não for em primeiro lugar, then it's possible então é possível that you are not a true disciple. que você não seja um verdadeiro discípulo. And if you are not a true disciple, E se você não é um verdadeiro discípulo, you are in danger você está então em perigo of losing your soul. de perder a tua alma. Even if you gain the whole world, Mesmo que você ganhe todo o mundo, you could end up losing everything. você pode terminar perdendo tudo. Because when you die, Porque quando você morrer, anything that you may have earned on this earth, tudo que você pode ter ganho aqui nesse mundo, your money, your house, your car, teu dinheiro, teus carros, tua propriedade, casa, you leave it all here. você vai deixar tudo para trás aqui. And if you go into eternity, E se você entrar na eternidade, not a true disciple, não sendo um verdadeiro discípulo, you're lost forever. você estará perdido para sempre. So a true disciple Então, um verdadeiro discípulo is willing to die for Jesus, está disposto a morrer por Jesus, but he's also willing to live for Jesus. mas também está disposto a viver por Jesus. Jesus is his priority. Jesus é a prioridade desta pessoa. But there's one last mark, Mas há uma marca última ainda aqui, one last characteristic. uma última característica It's found in verse 38. que é encontrada aqui no versículo 38. I'm going to ask for Sergio Eu gostaria também de pedir ao Sérgio to read that verse que lesse esse versículo one more time. mais uma vez. Versículo 38 diz assim: Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória dos seus Pai com os seus anjos. Wow. Uau! This verse Este versículo should frighten us. deveria realmente nos colocar um tanto de medo. Jesus says Jesus disse that if we are ashamed of him, que se nós nos envergonharmos dele, he'll be ashamed of us. ele também se envergonhará de nós. He is God. Ele é Deus. And if he is ashamed of us, E se ele estiver envergonhado de nós, the consequences as consequências are extremely serious. são extremamente sérias. You see, a true follower of Jesus Vem um verdadeiro seguidor de Jesus, is willing to die for Jesus. está disposto a até morrer por Jesus. He is willing to live for Jesus, Também está disposto a viver por Jesus, making Christ his priority. tornando Cristo sua prioridade. But a true disciple Mas um verdadeiro discípulo is one who is faithful to the end. é aquele que é fiel até o fim. This is what Jesus is talking about. É sobre isso que Jesus está falando. If you are a true follower of Christ, Se você é um verdadeiro discípulo de Cristo, you will not fall away from him. você não vai se distanciar dele. You will not fall into a lifestyle that's ashamed of him. Você não vai também começar um estilo de vida que vai envergonhá-lo. You will be faithful to the end. Você será fiel até o fim. So that in the fact that you are faithful, Então, desculpe. Então, o fato de você ser fiel até o fim, Christ will not be ashamed of you. Cristo não se envergonhará de você. So the marks of a true disciple: Então, as marcas de um verdadeiro discípulo: a willingness to die for Christ, a disposição de morrer por Cristo, a desire to live for um Christ, desejo de viver por Cristo, to make him the priority, para torná-lo prioridade da sua própria vida, and then finally, e então, finalmente, to be faithful to Christ ser fiel a Cristo all of your life. por toda a sua vida. Those are the marks of a true disciple. Essas são as marcas de um verdadeiro discípulo. Now, when I say faithfulness, Agora, quando eu falo a respeito de fidelidade, I don't mean perfection. eu não quero dizer perfeição, We will not be perfect until heaven. porque nós não seremos perfeitos até alcançarmos o céu. But our life Mas a nossa vida will show a characteristic mostrará uma característica of holiness de santidade and righteousness e justiça. that should mark our life. Isso deveria ser uma marca em nossas vidas. If we are faithful, Se formos fiéis, it will. Ele vai.
But here's the situation. Mas eis aqui uma situação. When you hear a sermon like this, Quando você ouve um sermão como esse, there is a temptation há uma tentação to say, I just need to try harder. de dizer, eu preciso tentar mais arduamente, ser mais fiel. I just need to work harder. Acho que eu preciso trabalhar mais. But please know this. Mas por favor, saibam o seguinte: You cannot você não pode be a true disciple ser um verdadeiro discípulo in your own power. no seu próprio poder. The only way A única maneira for it to be a reality para que isso seja uma realidade is for you to be in right relationship with Christ. é que você esteja no relacionamento correto com o Senhor Jesus Cristo, To have placed your faith in Jesus. tendo colocado a sua fé em Jesus And to be transformed by the gospel. e seja transformado pelo Evangelho. You can't turn yourself into a true disciple. Você não pode fazer de você mesmo um verdadeiro discípulo de Jesus. Why? Por quê? Because apart from Christ, Porque separado de Cristo, we are sinners. nós somos pecadores. Every one of us Todos nós, sem exceção. have fallen short of the glory of God. Nós estamos afastados da glória de Deus. We have violated His word. Nós violamos a palavra dele. We are guilty before Him. Nós somos culpados diante dele. Every one of us, Todos nós, according to the Bible, de acordo com a Bíblia, we are dead in our sins. nós estamos mortos em nossos pecados. And we are bound for hell. E por isso deveríamos ir todos para o inferno. And there's nothing we can do E não há nada que possamos fazer em nossas próprias forças to change that. para mudar isso. We are lost Nós estamos perdidos, and left to ourselves. deixados por nós mesmos. We are damned Assim, nós estamos condenados, without hope. sem esperança. But the good news of the Bible Mas as boas notícias da Bíblia is that even though we are sinners, é que, embora sejamos pecadores, and even though we deserve hell, e embora também mereçamos o inferno, God sent His Son Deus enviou seu Filho into this world a este mundo to suffer and die on the cross. para sofrer e morrer na cruz. He was sinless, Ele não teve pecado, but we are sinful. mas nós somos pecadores. And God must judge sin. E Deus, ele deve punir o pecado. And the judgment is death. E a punição é a morte. But God in His grace Mas Deus, em sua graça, sent Jesus enviou a Jesus to die in your place. para morrer em teu lugar. Jesus took your place. Jesus assumiu o teu lugar. He experienced the wrath of God. Ele experimentou a ira de Deus, He died for you. morrendo por você. And on the third day after He died, E ao terceiro dia depois da sua morte, God raised Him from the dead. Deus o ressuscitou dentre os mortos. The power of the resurrection O poder da ressurreição is the power that can change us. é o poder que pode nos transformar. It's the power of God unto salvation. É o poder de Deus para a salvação. Only Christ, Só Cristo, only His gospel, somente o seu evangelho, only the power of the resurrection somente o poder da ressurreição can transform us pode nos transformar from sinners bound for hell de pecadores que estão destinados para o inferno into true disciples of Christ. para verdadeiros discípulos de Cristo. The only way O único caminho to be a true follower of Jesus para sermos verdadeiros seguidores de Jesus is to embrace Christ by faith. é abraçarmos a Cristo pela fé, Confess Him as Lord confessando-o como Senhor and give your life to Him. e entregando nossa vida a Ele. It is the only way. É o único caminho. You cannot be a disciple Você não pode ser um discípulo without faith in Christ. sem ter fé em Cristo. So the first step Então, o primeiro passo is to believe the gospel. é crer no Evangelho. And the second step O segundo passo is to believe the gospel. é crer no Evangelho. It's the gospel that saves us. É o Evangelho que nos salva It is the gospel that gives us the power e é também o Evangelho que nos dá o poder to be willing to die for Jesus para nos dar então também a disposição de até morrermos por Jesus. It's the gospel that gives us the desire to live for Jesus. É também o próprio Evangelho que nos dá o desejo de vivermos por Jesus. And it's the gospel of Jesus Christ E é também o Evangelho do Senhor Jesus Cristo that gives us the power to be faithful to the end. que nos dá também o poder de sermos fiéis até o fim. Are you a true disciple? Será que você é um verdadeiro discípulo? Only you know the answer. Somente você mesmo sabe a resposta. Well, you and God. Bem, você e Deus.
So I'd like to pray tonight. Então eu gostaria de orar hoje à noite. I'm going to ask you to close your eyes. Eu gostaria que todos fechassem os seus olhos. Todos. The only eyes that will be open Os únicos olhos que estarão abertos are my eyes. são os meus. And that is just so I can pray for you. Só para que eu possa orar por todos vocês. But if you would like Mas se você quiser to be a true disciple, ser um verdadeiro discípulo, you must start você precisa começar with the gospel. com o Evangelho. You must pray to receive Christ. Você precisa orar para receber a Cristo como teu Senhor e Salvador. I would like to lead you in a prayer. Eu gostaria de agora fazer também uma oração com você. I will pray out loud, Eu vou fazer esta oração em voz alta. and you can repeat the prayer silently in your heart to God. E você pode então também repetir esta oração em silêncio lá no teu coração, diretamente para Deus. If you would like to place your faith in Christ, Se você quiser colocar a tua fé em Jesus Cristo, just say this prayer. então faça esta oração comigo. You say it in your heart to God. Então você faça esta oração no teu coração para Deus. Just say, Lord Jesus, Digam assim para Ele: Senhor Jesus, Senhor Jesus, I know that I am a sinner. eu reconheço que sou pecador. I ask you to forgive me. Eu te peço que me perdoes. I believe Eu creio that Jesus is the Son of God, que Jesus é o Filho de Deus, that He died on the cross que Ele morreu na cruz for me, por mim and that He was raised from the dead. e que Ele foi ressuscitado dentre os mortos. I place all of my faith in Him. Eu coloco a minha fé nele. I confess Him Eu o confesso as Lord and Savior. como Senhor e Salvador. And I call on His name E eu clamo seu nome to save me. para me salvar. With your eyes closed, Ainda todos de olhos fechados, if you said that prayer, se você fez esta oração, I just want to pray for you. eu gostaria de orar por você. I'm not in any way going to embarrass you, Eu não quero envergonhar ninguém aqui de forma alguma, but if I'm going to pray for you, mas se eu for orar por você, I need to know who you are. eu preciso saber quem você é. So I'm going to ask you to please raise your hand. Então eu gostaria de te pedir que você levantasse a tua mão se você fez esta oração pela primeira vez na tua vida. Is there anyone who prayed to receive Christ tonight? Alguém aqui fez esta oração para receber a Cristo como Senhor da tua vida? If so, just raise your hand. Se você fez, levante a tua mão e pode abaixá-la em seguida. Anyone at all? Ninguém? Okay, now I'd like to ask another question. Agora eu gostaria de fazer uma outra pergunta. With your eyes closed, Ainda com os olhos fechados, if you're here se você que está aqui and you are a true follower of e Jesus, você é um verdadeiro discípulo, um seguidor de Jesus, I want to challenge you. eu gostaria de desafiá-los. More importantly, the Scripture wants to challenge us Na verdade, mais importante ainda, a Escritura quem quer nos desafiar to be willing to die for Christ, a estarmos dispostos até mesmo a morrer por Cristo, to live for Christ, vivermos por Cristo and to be faithful to the end. e sermos fiéis até o fim. If you would like to be, that kind of disciple, Se você gostaria de ser esse tipo de discípulo, I'd like to pray for you. eu também gostaria de orar por você. I'm just going to ask you to raise your hand and say, Pastor Eric, that's the kind of disciple I want to be. Eu gostaria que você também pudesse levantar a tua mão e assim você estará dizendo: Pastor Eric, esse é o tipo de discípulo que eu quero ser. Amen. Thank you. Amém, obrigado. Thank you. Once you raise your hand, you can lower it. Então, pode levantar a tua mão e Thank pode you, baixá-la em thank you. seguida. Thank you. So many hands. Obrigado. Thank you. Tantas mãos. Thank you. Thank you. I see. Thank you. Eu vejo. Obrigado. Thank you. Thank you. Obrigado. Anyone else? Mais alguém?
Thank you. Obrigado. Any more? Mais alguém? Thank you, thank you. Obrigado, obrigado. Anyone else? Mais alguém? Shall we pray? Vamos orar. Lord Jesus, Senhor Jesus, I thank you so much for these eu te agradeço tanto por esses who have raised their que hands, levantaram as suas mãos, saying they want to take discipleship seriously. dizendo que eles querem levar o discipulado a sério. Lord God, Senhor Deus, they want to be willing to die for Jesus. eles querem estar dispostos até mesmo a morrer por Jesus, They want to be willing to live for Jesus. mas também dispostos a viverem para Jesus. And they want to be faithful to the end. E eles também querem ser fiéis até o fim. God, I praise you for their decision. Deus, eu te louvo pela decisão deles. But Lord, I know Mas, Senhor, eu sei the only way that it's possible que a única maneira através da qual isso é possível for any of us para qualquer um de nós to be this kind of disciple sermos este tipo de discípulo is to live in the power of the gospel. é vivermos de acordo com o poder do Evangelho. Oh God, may the same power Ó Deus, que o mesmo poder that raised Jesus from the dead que ressuscitou a Cristo dentre os mortos be unleashed in the lives of those who said they want to be a disciple. seja também liberado na vida desses que disseram que querem ser esse tipo de discípulos. Lord, I pray that you will use them Senhor, eu oro para que o Senhor nos use to transform their families, para transformar suas famílias, to transform their communities, para transformar suas comunidades, seus bairros, to bring revival to this church, para trazer avivamento a esta igreja, so that this church para que esta igreja can grow even more possa crescer ainda mais in its witness for Christ. no seu testemunho por Cristo. Oh God, I thank you for this church, Deus, eu te louvo por essa igreja, but I'm excited to see mas eu fico também entusiasmado em ver so many tantos who are wanting to be more of a follower of Christ. que querem ser mais do que só seguidores de Cristo. So God, use them Então, Deus, use-os to bring you glory para trazerem a Ti a glória through the ministry of this church. através do ministério desta igreja. God, we love you, Deus, nós te amamos, we thank you, te agradecemos and we praise you. e te louvamos. In Jesus' name, Em o nome de Jesus. amen. Amém. Thank you so much. Muito obrigado. You have listened and I'm grateful. Vocês me ouviram e eu sou muito grato. And I'm going to be leaving to go home tomorrow. E eu estarei já amanhã partindo de volta para casa. And I'm excited to see my wife and children. E eu estarei muito entusiasmado também de ver a minha esposa e os meus filhos. But I'm going to miss you. Mas eu vou sentir saudade de vocês. And Lord willing, E, se Deus quiser, I'll see you next year. eu os vejo então no ano que vem. And we can renew our friendship. E então poderemos renovar nossa amizade. And I look forward to hearing E já estou ansioso por ouvir what God is going to do o que Deus fará through the true disciples através dos verdadeiros discípulos in this church. desta igreja. And then I want to leave you with this. E então eu quero deixá-los com o seguinte: If you are here se vocês que estão aqui and you know e vocês sabem that you are not really a true disciple, que você ainda não é um verdadeiro discípulo, you have not placed your faith in Christ, você ainda não colocou a tua fé em Jesus Cristo, I'm going to pray eu vou orar as I travel back à medida que eu voltar para casa, that God will give you more time, que Deus lhe dê mais tempo, because Jesus takes it seriously. porque Jesus ele toma isso de uma forma muito séria. He is the only way for you to be saved. Ele é a única maneira através da qual você pode ser salvo. And I just encourage you, E eu gostaria de encorajá-los, perhaps even right now, talvez até mesmo agora, to call on the name of the Lord. a aclamar o nome do Senhor. For the Bible says, Porque a Bíblia diz for whosoever calls upon him que todo aquele que clamar o nome dele shall be saved. será salvo. We serve a great God, Nós servimos a um grande Deus. and He's made you a great church. E Ele então fez vocês aqui uma grande igreja. And I love you, Eu os amo and I pray that God e eu oro para que Deus will hold this church possa então segurar a esta igreja in the palm of His hand, na palma de sua mão. that He will continue to bless you E que Ele continue a abençoá-los and to grow you in Christ. e também fazê-los crescer em Cristo. Deus abençoe. God bless you. Ciao. Bye.